Oh, meu Deus, muito obrigada. Obrigada de todo o meu coração pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos salvou e tem nos colocado no caminho certo. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome no livro da vida, que é o mais importante. Muito obrigada. Eu não me canso de agradecer. Agradecer pela salvação, porque um dia foi a cruz. E ali o Senhor mudou completamente a nossa vida. Muito obrigada. Nós te amamos, te agradecemos, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, tudo que nós falamos, pensamos e fizemos que entristeceu o teu Espírito Santo, nos perdoa, passa do teu sangue sobre nós, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, passa do teu sangue sobre a igreja, sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo, passa do teu sangue sobre cada um que aqui chegou e os que ainda estão a caminho. Abençoa, renova, fala, transforma, faça uma grande obra. Se manifesta aqui com grande poder, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que uma obra maravilhosa seja feita, que todos sejam altamente abençoados, bem direcionados. A palavra é sua, então eu peço direção, eu peço espírito, eu peço poder, eu peço unção, eu peço revelação, eu peço a tua presença, Senhor, transformando, curando, libertando, porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos de direção, nós precisamos de cura, de libertação, principalmente no nosso emocional, uma cura emocional, de vícios emocionais. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, armações, laços contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus mentes dispersas. Meu Pai, passa do teu sangue agora. Eu repreendo toda a força do mal em nome de Jesus. Todo laço, toda armadilha, tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós, eu quebro em nome de Jesus. Eu quebro laços e armadilhas contra a igreja, contra o ministério, contra o nosso povo, contra a reunião. Laços e armadilhas, tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós, eu desfaço em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião, sobre este trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Visita templos, visita os nossos templos, o nosso povo em todo lugar, e que a palavra seja pregada com responsabilidade, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira dessa reunião, mas que todos possam receber toda a direção e a visão necessária, que seja, meu Deus, transformador para todos nós. Eu agradeço, eu entrego nas suas mãos, eu tomo posse de um resultado maravilhoso, eu tomo posse de uma grande noite, com mudanças, milagres, com a visão de cada um sendo ampliada, uma mente macro, Senhor, ampliadíssima, com uma visão ampla, com visão do céu, uma visão sábia, inteligente, é o que eu peço, meu Deus. Abençoa cada um, assuma o controle dessa reunião e seja conosco, porque nós dependemos do Senhor. Tem misericórdia de nós, nos cubra com teu sangue, coloca anjos poderosos aqui e nos abençoa, meu Deus. Fala aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a sua voz. Te amamos muito, muito obrigada, amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor.
e eu serei altamente favorecido por Ele. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Distrações tem sido um grande problema na vida dos crentes. A falta de foco. O maior inimigo do foco são as distrações do caminho. As pessoas vão se distraindo com muitas coisas e elas vão se perdendo. Foco nada mais é do que saber dizer não. Não para aquele pensamento que você sabe que não provém de Deus e que bate, vai contra o propósito de Deus para a sua vida. Aquele sentimento que está lá, que vem para te desfocar. Acontecimentos vários no caminho. Você pode se distrair. O diabo, ele é especialista nesta área. Ele é especialista. Porque ele sabe que a falta de foco, as distrações, tem feito muitos se perderem e também tem atrasado o destino de cada pessoa. A pessoa já podia estar lá, vivendo resultados e vivendo uma outra situação, mas ela se distraiu. E nós vemos isso acontecer o tempo todo. Tanto o diabo trabalha para atrasar, como ele também trabalha para adiantar. E a gente vê isso na palavra. Até porque ele sabe que tudo que você fizer fora do tempo vai dar errado. Então ele luta para atrasar. E se ele não conseguir, ele vai lutar para adiantar. Ele fez isso com Jesus no deserto. Ele pegou na tentação do deserto, ainda faltavam 3 anos para o Senhor ir à cruz. Ele é o Senhor das nações, e a Bíblia diz que ele comprou todas as nações e tribos, quando ele foi à cruz. Mas quando ele estava ainda no deserto, o diabo tentou, e naquela tentação, uma delas foi, ele levou ele para um lugar bem alto, mostrou todos os reinos, todas as nações, e disse, eu te dou tudo isso, se você me adorar, se prostrado me adorares. O Senhor disse o que para ele? Que não, que só a Deus adorarás, e ele não ia. Ele foi preciso, foi direto, só a Deus adorarás. Eu não preciso que você me dê nada. Eu estou aqui para cumprir com o propósito, eu vou até o fim nele. Mas por que o diabo disse, eu te dou? As pessoas pensam, ele vai dar o quê? Não, ele podia. Porque tudo foi dado a Adão. Adão, quando pecou, deu para Satanás. E agora ele disse, eu te dou tudo. O Senhor disse, não. Quantas pessoas que, quando estão num propósito, no caminho do seu destino, recebem uma proposta para acelerar tudo? Tem gente que se distrai tanto para atrasar e nunca chegam, pode ver, tem gente que nunca chega no destino. Nunca chega a lugar nenhum, não consegue sair do lugar. E algumas estão vivendo coisas fora do tempo, e é por isso que essas coisas dão erradas,
não funcionam porque não é hora. Às vezes você quer uma coisa que não é hora, você não está pronto para isso. Não é dessa maneira, é uma distração para você. Eu fico vendo que tem muita gente que não vive com propósito, mas de propostas. Ele recebe uma proposta, o propósito que se dane. E nessa nossa caminhada, nós vamos receber muitas propostas. E coisas que chegam como uma imensa, maravilhosa oportunidade. E às vezes é apenas uma terrível de uma distração. Para tirar você do foco e roubar de você o seu destino, roubar tudo que Deus tem com você. Eu tenho visto isso acontecer, pessoas que têm atrasado as vitórias na vida e nem chegam a viver o que poderiam viver, as promessas de Deus, porque uma vez que Deus falou com você, que Ele mostrou a você, Ele vai te dar. É claro que Ele vai te dar. Só que as coisas não acontecem na hora, no tempo que a gente quer. Porque Deus sabe quando as coisas devem acontecer. E uma pessoa que anda com Deus e tem vida com Deus, ela aprende isso e ela permanece lá. Não, eu tenho que olhar para cá e ela consegue detectar, não, peraí. Isso aí vai atrasar a minha vida. Ou vem uma proposta para acelerar tudo. Ó, eu te dou tudo aí, você não precisa ir para a cruz nada, meu filho. Ó, passar por nada, eu te dou. Você já tem que parar e pensar, espera aí, isso não faz parte do meu propósito. Não é dessa maneira, eu vou ter que, isso aqui, espera aí, para ele ter tudo aquilo, ele tinha que fazer o quê? Adorar o diabo. Ele ia contra princípios bíblicos, valores altos. Então tem coisa que está na cara, eu não preciso de muito para saber. Compromete meus valores. Está quebrando princípios. Que eu falei segunda-feira. Deus não está nisso. De jeito nenhum. É para eu fazer uma coisa que vai contra a palavra de Deus. Isso vai ser bênção na minha vida. Mas eu lamento porque algumas pessoas ainda não entenderam que uma coisa poderosa antes, fora do tempo, se torna uma coisa perigosa. Ela pode ser poderosa, mas fora do tempo, ela vai ser perigosa. Ela vai ser bênção para você. E o diabo vai sempre trabalhar dessa maneira. Ou para atrasar, ou para acelerar. Ele não quer que você fique no tempo que você tem que estar. É por isso que nós temos que lembrar que a fé, ela nos leva a viver o impossível. Mas é a inteligência é que vai manter todas as coisas. Porque a Bíblia fala que com sabedoria eu construo. Eu construo com sabedoria. Então, por exemplo, quando eu comecei o ministério, eu tive essa sabedoria de fazer a escolha certa, de aceitar o chamado de Deus para a minha vida. E eu venho construindo, eu construí, levantei, me entreguei ao chamado e comecei a construir esse ministério através dessa decisão, a decisão sábia que é obedecer a Deus. Mas todo dia, para eu manter, eu preciso de inteligência. Eu preciso ter a capacidade de calcular o impacto de cada decisão. Eu preciso de inteligência para estabelecer.
E algumas vezes que me faltou inteligência, eu atrasei. Então, assim, você constrói com sabedoria, mas é com inteligência que você estabelece as coisas. E nós falamos sobre isso outro dia. E entender que muitas vezes as coisas, as distrações, uma pessoa, por exemplo, Abraão obedeceu a Deus, ele teve uma atitude sábia. Ele saiu de Harã. Mas o que adianta estar na direção certa com a pessoa errada? Ele saiu, mas ele faltou a inteligência, ele levou alguém que não era para levar, que era o Ló. Então você pode até estar na direção certa, mas com gente errada do seu lado. Vai ser uma péssima influência, vai te atrapalhar. Você está no caminho, mas aí distrações aparecem. Pessoas, ofertas, opções, propostas. Algumas situações que parecem oportunidades que eu não posso perder de jeito nenhum, mas que se eu analisar, você pensa que eu já não recebi propostas várias? E às vezes, propostas que tentam a gente, que não tem nada a ver com pecado. Mas como a gente tinha empresa antes, então, eu estou na igreja, mas o que Deus trabalhou? Deus não me queria mais na empresa. Mas é possível aparecer, como já me apareceu, proposta de ter um negócio, entrar num negócio, estar num negócio, porque... E muito tentador, porque... A minha natureza, por que eu não queria entrar no ministério? Eu queria continuar apoiando de todas as maneiras, com os dízimos, as ofertas, e assim, e tá com o negócio lá. É assim que eu queria. Deus não deixou. Então, quando aparece algo, né, que vem com aquela ideia, isso vai ajudar tanto o reino de Deus, isso, sabe? Porque você não quer, uma coisa que eu não queria, era que, quando eu olhava de fora, eu via algumas pessoas que estavam no ministério, elas sofriam algumas coisas que eu pensava, não, eu não quero isso para mim, para que eu vou sofrer com isso aí? Eu quero trabalhar e eu faço a obra de Deus, então, tudo bem. Os meus planos eram outros, mas Deus não deixou. Sendo que eu já tinha essa ideia, quando alguma proposta chegou, era bastante motivador. Mas se eu tivesse aceitado alguma, eu teria sido tratada por Deus, eu teria me distraído, eu teria sido roubada. Eu preciso entender que Deus tem algo e eu devo estar lá e pagar o preço que aquilo exige. Ainda que a minha carne esteja buscando uma coisa diferente, eu preciso manter o rumo certo, estar na rota certa. Quantas vezes eu vi pessoas tendo que recalcular a rota diversas vezes, porque estão sempre se distraindo com alguma coisa. E aí acabam não chegando no destino. A Bíblia diz assim, Isaías 30, 21.
E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, vamos juntos, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Aí em Jeremias 14:10 diz assim, assim diz o Senhor acerca deste povo, eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés, por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Que pecados? Que pecado é esse? Está aqui, ó, esse povo gosta muito de vaguear, não controla os pés. Este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Aqui, ó, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está de trás de você. Tem uma voz que está dizendo, Cleo, fulano, esse é o caminho. Não se distraia. Você não pode dizer que não tem a voz alertando você. Não se distraia. Foco é dizer não para uma infinidade de oportunidades ou de propostas, de opções que o diabo vai colocar no seu caminho. E ele vai colocar muitas. E é por isso que muitos não têm chegado a lugar nenhum. É por isso que muitas pessoas estão perdidas em algum lugar. Por causa disso. Porque vivem distraídas. Não tem foco. Você vê, não tem foco no relacionamento com Deus. No propósito que Deus tem com elas. Saem facilmente do caminho e do destino. Eu vejo isso no trabalho. Eu vejo que tem pessoas que elas vivem reclamando da sorte. Você sabia que foi feita uma pesquisa que 80% dos crentes estão endividados? Como pode ser isso? E o meu povo não será envergonhado para sempre. E tereis para emprestar e não tomareis emprestado. Eu sou dono do ouro e da prata. Abençoarei as obras das suas mãos. E estará só por cima e não por baixo. Por cabeça e não por cauda. Mas a Universidade de Harvard fez uma pesquisa, acho que o ano passado, não sei se foi no meio do ano, sobre desigualdade social, que se toda a riqueza do mundo fosse distribuída e cada pessoa necessitada recebesse $1 milhão, em 18 meses estariam exatamente no mesmo lugar de antes. Então, o que eles queriam provar? Que a questão que as pessoas batem tanto dessa desigualdade social não tem a ver com todos os motivos que são apresentados e outros mais. É Deus que quer as pessoas pobres, os governos, isso e aquilo. Tem a ver com mentalidade, com administração, com mentalidade. Se você já leu a respeito das pessoas que ganham na loteria, as pessoas que participam desses reality shows, ganham esses dinheiros, você procura aí, estão todas pobres. Voltaram ao mesmo lugar. Por quê? Porque quebram o princípio da mordomia.
Nós somos administradores e estamos aqui para administrar as coisas que foram colocadas nas nossas mãos. E o que as pessoas revelam, e agora voltando aqui para os crentes, que eles são péssimos administradores das bênçãos, dos milagres que Deus tem colocado nas mãos. Se distraem, não sabem administrar, não sabem conduzir. E é onde a gente vê exatamente isso. Muitas pessoas estão endividadas, não é porque Deus não mandou a bênção para elas. É porque elas não sabem conduzir, administrar as bênçãos que Deus tem dado a elas. É a cabeça delas, o princípio da mordomia tem sido quebrado pelos crentes. O grande exemplo é a parábola dos talentos. Vai ler. Eu não peguei hoje, mas pega você depois, medita na parábola dos talentos. O Senhor Jesus contou daquele servo que deu os talentos. Quando ele chegou, 2 deles tinham multiplicado os talentos, o outro enterrou o talento. E ele ficou muito bravo, porque ele não tinha administrado bem o que ele tinha deixado nas mãos dele. E aí onde o Senhor Jesus disse, para esse tipo de gente, até o que ele não tem lhe será tirado. Por quê? Porque é um péssimo administrador. O Senhor já deu casamento. A pessoa não sabe cuidar do relacionamento. O Senhor deu filho. A pessoa não sabe cuidar dos filhos. Eu já vi Deus dar empresas, abençoar, realizar o sonho do negócio próprio. A pessoa não soube conduzir. Perdeu. Eu já vi Deus dar empregos maravilhosos. A pessoa foi uma péssima funcionária, um péssimo funcionário. Não soube conduzir. E sem contar aqueles que ainda reclamam que o ímpio tomou o lugar dele. Mas claro, os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Muitas vezes o ímpio, como ele não conta com Deus, e ele sabe, não, eu não posso perder isso aqui, é minha chance, eu vou agarrar. Ele agarra e dá o sangue. Ele vai indo na força do braço. E o justo que tem a bênção de Deus na vida dele, muitas vezes não se esforça. É difícil de lidar. Tem um temperamento difícil. Se distrai com facilidade. Qualquer coisa já está lá com moleza, é o diabo, é a luta, é o problema. E vai, em dois tempos, ele está perdendo o que Deus deu para ele. Então assim, não é falta de Deus colocar muitas coisas nas mãos dos crentes. Como é que pode um crente que tem tantas promessas viver endividado com o nome sujo? Por que isso aconteceu? Muitos vão dizer, a culpa é do diabo. Não, a culpa é a sua administração. Você não é um bom mordomo. Deus te dá as coisas, mas você não sabe administrar. Gasta naquilo que não é pão, não sabe conduzir. E não é porque não tem condições para isso. Recebe, tem a palavra a seu dispor. Se tem um povo que tem que ser sábio, é o povo de Deus. Ninguém pode ser mais sábio que você. E com a sabedoria você constrói, e com a inteligência você firma. Mas sabe o que eu vejo? Reclamações. E a Bíblia diz, façam tudo sem reclamações e murmurações. Mas a quantidade de gente que murmura, meu Pai do céu, reclama de tudo, só sabe reclamar. A reclamação rouba energia. Israel ficou no deserto em função da reclamação. Qual foi a questão entre Deus e o diabo sobre Jó? Foi exatamente isso. O diabo tinha certeza que Jó
ia reclamar. E Deus tinha certeza que Jó não ia reclamar. E desafiou o diabo na vida de Jó. E Jó foi impecável. Mas se ele tivesse reclamado, murmurado, blasfemado, eu acredito que ele não teria tido o final que ele teve. Este é o caminho. Nós temos recebido uma direção. E nós temos que seguir nessa direção. Andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Esse povo gosta de vaguear. Esse pecado está aqui, ó. Mas agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados, porque tem gente que vive dessa maneira, vagueando. Não tem parada em nada. Não tem na igreja. Não tem na vida. Não tem em relacionamentos, não tem no trabalho, não tem em área nenhuma. E quando uma pessoa não tem foco, falta foco, você vai ver o diabo fazendo essa oscilação. Vai levar a vida dessa pessoa a estar sempre daquele jeito. Um dia você encontra, um dia ela está dando testemunho, a vida dela está incrível, no outro dia, dá um tempo, a vida dela está péssima. Quantas vezes você encontra uma pessoa que outro dia tinha dinheiro, agora não tem dinheiro, outro dia estava casada, agora não está mais casada, outro dia estava tão bem, outro dia estava com um peso maravilhoso, estava treinando, estava com o corpo legal, agora você encontra a pessoa já se entregou novamente, já ganhou peso de novo. Quer dizer, é uma falta de consistência, de estabilidade. Por quê? Distrações. Porque foco é saber dizer não. Não para distrações. Não para todas as situações que chegam na sua vida para te distrair do seu propósito, do seu chamado, do seu destino, dos seus projetos, daquilo que Deus tem com você e que você sabe que vem de Deus. Em Eclesiastes 5, 1-2 diz assim, ó: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isso serve tanto para quando você entrar na igreja, você tem que sentar e ouvir a palavra. Você já lutou para chegar aqui, agora você senta e fim, só me levanto. Quando eu já tiver ouvido tudo, já terminou, eu recebi o que eu tinha que receber. E serve para tudo na vida. Você encontrou Cristo, você encontrou um lugar para chamar de lar. Se estabeleça lá e espera Jesus voltar. As pessoas vivem pulando para lá e para cá. Por quê? Por que as pessoas vivem pulando? Porque muitos querem a porta larga, querem um lugar que vai falar o que elas querem ouvir, não querem aquilo que exige, mas uma facilidade. Às vezes eu falo, que coisa ridícula, de vez em quando aparece um, então na sua igreja pode isso, na minha igreja pode, na minha igreja pode isso, na minha igreja pode aquilo. Como se fosse assim. E a igreja que determina, não a palavra de Deus. A igreja pode aceitar o que for, mas você precisa saber se isso tem fundamento bíblico. Não é porque alguém disse que você pode pintar e bordar e pode viver a sua vida da sua maneira, fazer as coisas do seu jeito, que você deve ouvir uma coisa dessa e simplesmente aceitar sabendo que a Bíblia diz que não. Porque no final, Deus vai tratar com cada um individualmente. Ele vai tratar com você.
E se você falar assim, não, Deus, mas foi o pastor, Deus, o pastor falou para mim que eu podia, Deus vai falar assim para você, eu te dei todas as informações, você ficou com aquela porque foi agradável para a sua carne. Foi agradável para a sua carne. Não tinha pressão. A porta larga é aquela que não tem pressão. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quer dizer, peraí, você encontrou já o caminho? Encontrou o lugar para você chamar de lar? Se estabeleça. Sossega, porque senão você vai acabar se perdendo. Vai ser roubado. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Peraí, ouça a palavra, deixa entrar o seu coração, descer o seu coração, a mente é a porta do coração, que desça até o seu coração, que crie raízes e para de oferecer sacrifícios de tolo. Porque algumas pessoas fazem sacrifícios para nada. Como eu disse ainda segunda, a pessoa sai não sei de onde, toma tantas conduções para chegar aqui, fica lá fora, fica lá no estacionamento, ir para a lanchonete comer. Isso é um sacrifício tolo, veio fazer o quê? Quando o culto acabou, não começou o culto acabou, você está livre, mas espera aí, tem uma reunião. Aí eu fui para a igreja, é igual o sujeito que veste a roupinha de academia, foi para a academia, entrou, fez 5 minutos de esteira, e agora ele se sente já bombadinho, charmosinho, porque eu fui para a academia, me matriculei, eu agora já estou treinado. É psicológico, eu fui para a igreja, eu estou abençoado. Você veio para a igreja, mas nem ficou dentro da igreja. Ficou aos arredores da igreja. A pessoa veio para a igreja, ela ouviu a palavra. Mas ela sai, ela continua vivendo da mesma maneira, sacrifício de tolo. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Nós precisamos reverenciar a Deus. Tomar cuidado com o que nós falamos, porque nós podemos estar ofendendo a Deus com reclamações e cobranças que não têm fundamento algum. Ah, Deus, por que isso aconteceu? O sujeito é um mau funcionário, é mandado embora, a culpa é do diabo, a culpa é das pessoas, a culpa é de todo mundo, e Deus está dizendo, você é um péssimo mordomo. Eu te dei um emprego, como é que você cuidou dele? Eu te dei a bênção, como é que você administrou a bênção? Jeremias 2,13 diz assim, o meu povo cometeu 2 crimes, olha como o Senhor chama, e ainda na Almeida diz assim, 2 maldades. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. O Senhor está falando de distração. Esse povo me deixou, isso é um crime, e foi se aventurar nos seus próprios projetos, em coisas que eu nunca, em cisternas que eu nunca mandei cavar. Me deixaram, essas pessoas me deixaram, e ainda foram se aventurar nos seus próprios projetos. Distrações. Tem muita gente distraída. Distraída de Deus. O trabalho pode te distrair de Deus. Uma proposta pode te distrair de Deus. Quando a gente sabe
Quando você sabe onde você deve estar, a proposta pode ser aquela irrecusável, aquela que qualquer um vai dizer, meu pai, você é louco em recusar isso aí. Você vai dizer, não, eu sou louco se eu aceitar. Porque eu preciso, acima de tudo, é da bênção de Deus na minha vida. E Deus não está nessa proposta. Isso veio para me distrair. Pode ser para me atrasar, pode ser para acelerar coisas na minha vida, quando Deus não está. E é perfeitamente possível saber quando algo não vem de Deus, coisa nenhuma, ainda que tenha a cara de que vem de Deus, mas não vem de Deus. É quando aquilo está te distanciando de Deus, mesmo que a gente tenha argumentos, e argumentos convincentes. O próprio diabo vem, se você me prostrar, eu te dou tudo isso. Mas que preço, né? A que preço? Eu te dou tudo isso a um preço tão alto. Porque não existe um preço mais alto do que aquele que te distancia de Deus e que entristece o coração de Deus. É um preço muito alto. Então, assim, aquilo que estiver tirando você de Deus, te afastando de Deus, distraindo você, provém do diabo. Porque você deve ter um foco, eu li aqui para você. Esse é o caminho, andai nele, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. O meu povo gosta de vaguear. Está aqui, ó. Não controlam os pés. Quer estar lá, quer fazer isso, fazer aquilo. Quando Deus não está. Porque eu gosto de dizer que o melhor lugar do mundo para a vida do crente é onde Deus mandou ele estar. Pode ser um lugar difícil. Não é porque Deus mandou você ficar num lugar que ele é fácil. Mas os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e mais tarde você vai ver o resultado daquilo. Você vai se certificar que valeu a pena você ter resistido. Vamos para Gênesis 25. Certa vez, quando Jacó, 25, 29, preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi assim. Foi assim. Assim Esaú desprezou, diga desprezou, o seu direito de filho mais velho. Aqui em Hebreus 12 diz assim, ó, no 16. Que não haja nenhum imoral ou profano. Olha como Deus chama o sujeito que, a pessoa que despreza as coisas sagradas, aquilo que ele deu para ela, aquilo que ele colocou diante dela, deu a ela, como ele tinha dado. O Esaú tinha o direito da primogenitura. Ele tinha. Mas ele simplesmente desprezou.
E a Bíblia chama ele de imoral e profano. Ele profanou o sagrado. Que aquilo era sagrado. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que olha aqui, por uma única refeição, vendeu os seus direitos de filho, de herança como filho mais velho. Por uma única refeição. Olha o nível de distração. Olha a falta de foco. Quando que você viu? Quando? Deixa eu perguntar para você, se você já ficou sem fazer uma refeição. Eu tenho certeza que todo mundo vai levantar. Você já ficou algum dia sem almoçar ou sem jantar? Todo mundo vai levantar que sim. Se eu perguntar para você se você já ficou sem 2 refeições, eu acredito que a maioria também. Se eu perguntar se você já ficou um dia sem comer, eu acredito que muitos vão levantar a mão. Eu fiquei 41 dias e 40 noites de jejum. Eu fiz isso. Eu acredito que nunca mais vou fazer na vida, mas eu fiz uma vez na vida. Deus me pediu, eu acreditei, eu criei e eu me lancei, e Deus me sustentou de uma tal maneira, que se você me visse nos meus dias de jejum, você não diria que eu estava há tantos dias, 20, 30 dias, sem comer um grão de arroz. Você não ia dizer, você vai dizer para mim, bispa, você não comeu nada. Eu não comi nada. Nada. Eu não comi nada. Ah, mas então você bebeu alguma coisa, 500 ml de água por dia. Meio litro. Foi a única coisa durante 41 dias e 40 noites. Como Deus me sustentou? De uma maneira incrível. Eu fiz vídeo, eu preguei a igreja. Eu estava como eu estou aqui, com exceção que eu perdi todo o músculo do corpo. E eu levei muito tempo para recuperar aquilo. E assim, eu estava, claro que eu me separei para isso, eu fiquei reservada, eu fiquei sozinha, só eu e Deus, então era eu e Deus. E eu tinha o caseiro do lado, que a mulher vinha, limpava ali, mas tanto ela sabia que eu estava em jejum e ela acompanhou, que eu não tinha um grão de arroz ali. E ela vinha, limpava. Às vezes estava meio que preocupada, eu não gostava de ser incomodada, eu já deixei aquilo claro. Eu preciso de foco no que eu estou fazendo, porque o que vai... isso aqui não é um trabalho que é uma brincadeira, isso é um momento que eu estou reservada com Deus, e eu precisava de foco. E eu só aguentei por conta daquele foco absoluto, eu só tinha olhos para aquilo, a minha mente estava naquilo. Eu orava, eu buscava, foi quando eu escrevi o livro Mudança de Vida, então todo o meu tempo era para escrever aquele livro. Se eu falar para você que durante quando é que eu me senti mal? Quando eu tomei minha primeira refeição. Eu acamei, fiquei fraca, senti um mal-estar horrível. Enquanto eu não estava comendo, quando eu entreguei o jejum, que eu comi, eu passei mal. Assim, passei mal, não vomitei nada, eu senti tontura, fraqueza. Foi quando eu precisei deitar. Durante todo o jejum, eu nunca precisei deitar.
Deus me levou, mas por quê? Eu tinha foco absoluto. Foco, não tinha distração. Minha cabeça só estava para aquilo. Deus, eu vivia ali em oração e ligada em Deus. Tanto que foi uma fase que eu cresci demais da conta. Eu entrei naquele jejum, eu era uma pessoa, eu saí dele, eu era outra pessoa. Mas depois eu fiz de 21 dias, da mesma forma. Já fiz 7 dias, 3 dias direto. E 24 horas assim, eu nem lembro mais quantas vezes. Por muitos anos eu tive um propósito que eu dava às 24 horas do meu aniversário e do Natal, era em oferta a Deus. Foi um propósito que eu fiz com Deus. E eu permaneci nesse propósito, acho que até 2012. Foi quando eu cumpri com esse propósito. E você vai me perguntar, o que eu sentia? Eu tinha força, porque eu estava focada e tudo bem. Então, uma refeição, eu estou com fome, eu estou morrendo de fome por conta de uma única, a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz uma única refeição, é provável que ele já tinha tomado alguma refeição, fazia um tempo que eu não tinha comido nada e agora estou com muita fome. E porque eu estou com fome, eu troco tudo. Então, o que isso representa? Eu não posso negar nada à minha carne. Esaú deixou bem claro, por isso que ele é chamado de imoral e profano. Ele trocou algo tão grande por uma única refeição. E a Bíblia diz aqui, ó, como vocês sabem, posteriormente, logo depois que fez digestão, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Aquela perda foi irreversível. Por quê? Porque foi uma distração absurda, a falta de foco dele, a troca dele, o desrespeito com aquilo que era dele. Foi um desrespeito muito grande, péssimo mordomo, quebrou esse princípio, ele desprezou a primogenitura. Então eu fico vendo gente desprezando a relação que ele tem com Deus, todas as promessas que ele tem da parte de Deus, o relacionamento dele com Deus, por causa do quê? Por causa de uma noite. Ficou tão atraído, atraída por alguém, não posso ficar sem deitar com essa pessoa. Troca tudo que ele tem por causa de um prazer, uma bobagem, que quando terminou já está sentindo um vazio desgraçado e um desespero na alma, que não consegue nem levantar a cabeça. Quantas pessoas que têm trocado o que ele tem com Deus por causa de uma coisa qualquer, algo que alimenta a carne momentaneamente, uma única refeição. Uma única refeição. Ele chegou lá, estou com fome, o cheirinho da comida. Pronto, seduziu minha carne. Agora eu troco tudo que eu tenho com Deus, tudo que Deus me deu, por causa de uma única refeição. Alguns têm trocado por causa de uma única refeição, quer dizer, alimenta a carne, seja lá de que forma que você está alimentando a carne. Trocado algo tão grande que tem com Deus, por causa de uma proposta que vai contra o propósito que Deus tem com você, o chamado que Ele tem para você, o destino, aquilo que Ele destinou para a sua vida. E aí depois a pessoa pergunta, está aqui, olha, ele buscou com lágrimas a bênção e não conseguiu recuperar.
Aí a pessoa pergunta, numa hora dessa, ela coloca a culpa no diabo, ela coloca a culpa nas pessoas, mas ninguém botou uma arma na cabeça do Esaú para ele vender a primogenitura dele. Ele desprezou, a Bíblia diz que ele desprezou. E o que eu tenho visto, uma quantidade imensa de pessoas desprezando. Pessoas que têm desprezado a relação que tem com Deus, o chamado, a vida dele com Deus. Ele tem desprezado. É isso que ele tem feito com a vida espiritual dele. Ele vive distraído. E é por causa das distrações que tem tanto crente infeliz, derrotado, frustrado, endividado. Ele sai, eu não posso ficar sem comprar isso aqui, passa o cartão, eu também não posso ficar sem comprar isso aqui, passa o cartão, e passa o cartão, e passa o cartão. Daqui a pouco chega aquela conta enorme, pronto, não tem dinheiro para pagar. Ele se distraiu. No momento de emoção, eu não posso viver sem isso. Não, você pode. Você pode. Por que algumas pessoas estão com a autoestima lá embaixo, chateadas com a imagem? Porque elas estão acima do peso, estão chateadas. Elas até começam, mas elas não têm, não são continuistas, porque se distraem. Eu não posso ficar sem esse doce, eu não posso ficar sem essa pizza, eu não posso ficar sem isso aqui. Eu não estou dizendo que você não tem que comprar, ou não tem que comer. Eu só digo sempre a você que você tem, nós temos todas as condições para termos uma vida equilibrada e uma vida muito abençoada. Uma vida realizada. Quantas famílias que estão totalmente desestruturadas por causa disso? A pessoa se distrai da palavra e agora começa a fazer, entra na carne e assim, atitudes desequilibradas dentro de casa. Por conta do quê? Das emoções que a pessoa se entrega. Então está ali, ela se distrai com as emoções, ela se distrai com aquele pensamento, ela se distrai com aquela situação que acontece. Chega algo na vida dela para distrair. Ela, ao invés de permanecer focada na palavra que ela recebeu, na direção que ela recebeu, naquilo que ela já ouviu, que é onde ela deve estar, o que ela deve fazer, como ela deve proceder. Não, ela se distrai e faz o contrário do que ela aprendeu, sai do lugar que ela deveria permanecer, vai para outro. Era para ela estar no lugar do temor. Era para ela estar no lugar da prudência. Ela sai. É imprudente, se entrega às vontades, se entrega às emoções. E a Bíblia nos ensina, você pode trocar algo muito grande por nada. Foco é saber dizer não. Não para esse pensamento, não para esse sentimento, para essa emoção, não para essa proposta. Não para essa opção que parece tão. Não para essa oportunidade que, quer dizer, chegou algo como a oportunidade da minha vida. Espera aí, deixa eu analisar. Deixa eu analisar isso aqui. E tem coisa que você não precisa nem pensar muito, você já está ali, na cara, não. A proposta é boa. Parece uma oportunidade de sonhos. Mas não é para mim. Não é para mim. Então, assim, há momentos na vida da gente que aquilo não é. Outro dia, uma empresa de turismo me deu dado.
2 passagens com estadia, etc, etc, só para eu conhecer o trabalho deles, e tal, para uma possível caravana, não sei o quê, para Israel. Eles me deram. Eu não vou ter custo nenhum. Já tem 1 ano e pouco, eu acho, quase 2. Então, era só eu fazer minha malinha, ir para o aeroporto, pegar, ir embora para lá, e conhecer o trabalho deles, viajar, ficar lá alguns dias, andar para sentir todo o trabalho e tal. Eu disse não, porque não é hora, não é para eu ir agora, eu não podia deixar a igreja, estou num tempo ainda em que eu preciso estar aqui. Eu tive isso dentro de mim na hora. E eu disse, não, eu não posso aceitar, porque para isso eu vou ter que ficar aí mais 10 dias fora, não é a hora. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer aí para frente, mas eu entendi que aquilo não era a hora para mim. Não era a hora, é sedutor. Chega umas coisas assim para você que você fala, meu pai, de presente. Se eu não gostasse, se eu não quisesse, nada. Claro que eu me sinto abençoada, eu fico feliz, eu mando agradecer demais, eu me sinto honrada, mas a minha carne logo fica animadinha, mas eu tenho um espírito que está aqui, que fala comigo, não é hora. Eu não podia deixar a igreja. Então, eu disse, se mais para frente, eu tenho esse plano, mas ainda não é o momento. Eu sei que não é, que não era. Aí para frente vamos ver o que Deus tem para nós, mas até então não era. Como eu contei no domingo, dentre tantos convites que eu já recebi para dar entrevista, agora eu fui convidada, além de dar a entrevista aí para um jornalista tal, para ter uma coluna, para eu falar o que eu quiser falar, dentro de um programa diário, que acontece todo dia. E é sedutor. Mas eu entendi, analisando, orando, que por mais sedutor que seja, foi o que eu disse para o meu filho, para o Mu, que insistiu, dessa vez ele nunca tinha insistido, porque ele que toma conta disso, ele nunca tinha insistido comigo para eu aceitar uma coisa. E dessa vez ele disse, aceita, mãe. Aceita. E eu falei, a mamãe vai ver, a mamãe vai orar, para ver o que Deus fala a respeito. E eu tive dentro de mim, eu falei, filho, preste atenção. Se um dia, eu não sei qual a pauta, é um programa, eles vão abordar todo tipo de assunto. Uma hora eles abordam um assunto que é contrário à palavra, é contrário a tudo que eu acredito. E eu não posso interferir. Eu tenho uma coluna lá, mas eu não sou dona do programa. Eu sou dona do meu programa. Então, assim, eu não vou me sentir à vontade. Eu acho que é um risco, eu penso que é um risco que eu não tenho que correr. Você entende o que eu falo? É um risco que eu não tenho que correr. E eu não quero correr. Eu estou bem como eu estou. Eu me vi com uma sunamita que o Eliseu falou, você quer que eu fale com o rei para você se mudar e morar em tal lugar, fazer tal coisa? Ela disse, não, eu estou bem aqui entre o meu povo. Eu tenho sonhos altos, mas desde que não
todos voltados para a igreja, o meu chamado. E que tudo caminhe ajustado. E que eu perceba em todo o tempo que Deus está aprovando aquilo. E que também, mesmo que em alguma situação Ele me deu cabeça para pensar. Às vezes você não ouve lá dentro a palavra, não faça isso. Mas Deus te deu inteligência para estabelecer e administrar o que Ele te deu. Ele deu. Eu contei também no domingo que a responsável, não sei se é diretora da agência da Vogue, insistiu 15 dias com o meu filho, com a minha nora. Eles ligavam para ele, eles agendaram o estúdio para fazer as fotos das meninas, e assim, a proposta era tentadora. Tentadora. Mas nós calculamos essa decisão agora. O impacto que ela teria mais tarde. E como nós não temos planos de que nossas crianças venham modelar ou viver coisas aí, não temos esse plano. Não é esse o nosso desejo. Nem meus filhos e nem eu tenho nenhum desejo de ter uma neta modelo ou um neto, nada disso, atriz, ator, nada disso. Eu quero que eles cantem e toquem como a Tamires canta e toca. A Tamires chegou com 5 anos de idade na igreja e foi formada aqui e vai muito bem, obrigada. E quando o arrebatamento da igreja acontecer, ela vai morar com Jesus. Então, o meu sonho de vida é ver os meus netos tocando e cantando para Jesus e envolvidos totalmente com o reino. Porque o mundo jaz no maligno, terrível, sedutor. E assim, quanto mais nós envolvermos nossos jovens no reino de Deus, mais saudável para todos e principalmente para os pais. Porque se o seu filho é seduzido pelo mundo, é sofrimento na certa para você. Quando você entende o que significa andar com Deus, todas essas coisas que o mundo apresenta como, eu não posso viver sem isso. Você descobre que não, é tão tranquilo dizer não. É tão tranquilo. Porque você está seguro, não, eu não estou tendo perda. Eu não me senti perdendo nada quando eu disse... Ainda que a minha carne em algum momento tivesse, isso aqui é muito interessante, mas aí eu paro, não faz parte do meu propósito, eu nem lembro depois, pronto, passou, eu nem lembro mais, até porque eu tenho tantas responsabilidades no meu dia a dia, e se manter focado naquilo que Deus te chamou, é que te alimenta, é que preenche a alma, é que te dá uma paz, de você estar lá, eu estou aqui onde Deus me mandou estar, quanta paz, alegria, é o que eu preciso fazer. Por que tem tanta gente estressada, ansiosa, inquieta? Porque ele não tem um encontro com Deus, ele ainda não descobriu quem ele é, qual o propósito da vida dele. Então, por fim, ele ainda está procurando algo que possa preenchê-lo e animá-lo. Porque não se encontrou. Mas quando você tem um encontro com Deus e sabe o que Deus tem com você, ainda que o lugar seja difícil, você tem força para ficar. Você não vai arriscar se distrair, sair do foco. Foco é saber dizer não.
não para muitas coisas que cruzam o seu caminho. E eu já falei isso serve para tudo na vida. Os nãos que nós falamos nos salvam e são saudáveis para a nossa vida. Mais do que uma quantidade imensa de sims que você olha e acha, eu não posso ficar sem isso. Eu não posso viver sem isso. Se isso não está dentro do que Deus tem com você, então você deve viver sem isso, porque isso não é bom para você. Nós não podemos viver como os mundanos, deslumbrados, com propostas e tantas coisas que aparecem por aí. Nós precisamos, meu Deus, preste atenção nisso. Nós precisamos saber onde nós estamos, que nós estamos servindo um Deus grande, onde nós devemos estar. Nós já encontramos, esse é o caminho. Deus nos apresenta um caminho e não uma alternativa. Eu já encontrei o caminho. Andai nele. Quantos aqui já ouviram essa voz de trás de você dizendo, esse é o caminho, andai nele, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas você vive se desviando. Quantas vezes Deus já falou para você, para de vaguear, controla seus pés, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quantas vezes você já ouviu, ei, você está me deixando, você está se aventurando em projetos que eu não estou. Será que você já não trocou o seu relacionamento com Deus por uma única refeição? Por um único prazer? Por um momento de prazer? Por uma proposta tão prazerosa para a sua carne? Uma oferta que chegou, que para a sua carne foi assim, tão bom para a sua carne, e você não soube dizer não como Esaú. Esaú tinha que ter dito para Jacó, não! Eu não vou morrer por causa de uma única refeição. Eu não vou morrer. Se ele tivesse ficado 5 dias sem comer, ele não tinha morrido. Mas ele jogou fora, ele desprezou a maior bênção que ele tinha. Depois que ela chorando, pedindo pelo amor de Deus a bênção de volta, mas ele já tinha jogado fora, ele desprezou a bênção. Por causa de uma oferta, uma única refeição, um único momento, um prazer que ia durar pouco, ele ia comer daqui a pouco, ia digerir. Tanto que quando digeriu, ele saiu chorando atrás da bênção de volta. Foi correr atrás dela, mas ele já tinha desprezado. Ele já tinha jogado ela fora. Quantos que têm trocado coisa grande por causa de um único momento? Um momento, uma oferta, uma refeição, uma proposta, uma oferta que o mal tem feito para você. E você está trocando. Preste atenção. Este é o caminho, andai nele. O Senhor disse para Josué, Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Este é o caminho, está aqui, ali para você. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita nem para a esquerda. Eu tenho lido bastante essa palavra, eu vou ler novamente, que diz aqui em Tiago 1:5, se algum de vocês tem falta de sabedoria fazer boas escolhas em Deus, não é a sabedoria que vem do mundo, a sabedoria humana, e a Bíblia fala dessa sabedoria mundana, que é a visão do mundo, as escolhas que o mundo faz, elas não são para nós. A sabedoria do mundo não é para você. É a sabedoria de Deus. E se você não tem sabedoria, peça.
Deus vai te dar. Ele vai te dar visão, capacidade de ver. Peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Se eu não tenho sabedoria para a vida, eu não tenho sabedoria, eu preciso de sabedoria, peça, Ele vai te dar. E peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Por que muitas pessoas têm sido levados com uma onda do mar, dessa maneira, está aqui, ó, pela onda do mar, levada e agitada pelo vento, vai e vem, um dia está lá, outro dia está aqui, um dia está de um jeito, outro dia está de outro, porque vive na dúvida. Não tem convicção, ainda não crê naquilo que está ouvindo. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer no que você está ouvindo. Se você leu, você precisa levar a sério o que você está lendo. Você precisa levar a sério. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. É por isso que alguns estão dizendo, eu não sei porque que Deus não me responde. Será que é porque você tem uma mente dividida? Não será porque você é instável em tudo que você faz? Talvez você é instável, como diz a Bíblia, em tudo. Você é instável no casamento, você é instável com os filhos, você é instável no trabalho, você é instável na vida em geral. Você é oscilante. Em cada área da sua vida, você está sempre oscilando. Numa instabilidade, numa inconstância, falta consistência de saber, esse é o lugar, eu sei quem eu sou, esse é o lugar que eu devo estar, e acabou. Eu não vou sair daqui, eu sei o que eu tenho que fazer. Porque algumas pessoas estão dizendo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Sim, você sabe o que tem que fazer. Não, eu não sei o que eu tenho que fazer. Não, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe, sim. Qualquer um que venha e diga isso, eu não sei o que eu tenho que fazer, você sabe o que tem que fazer. Todos sabem. O que Deus te mandou fazer? O que a palavra tem direcionado você? Outro dia eu falei isso e eu vou repetir. Esse é o tempo que eu tenho que estar aqui. Então, assim, se viesse, meu Deus, eu quero isso, aquilo, ou, Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Se não me falou nada novo, eu vou ficar com aquilo que Ele me mandou fazer. A última vez que Ele disse, onde que Ele mandou estar? Aqui, quieta aqui. Fazendo o que eu estou fazendo, todo dia, plantando, 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 plantando. Plantando, plantando. Ainda que pareça que eu não estou tendo os avanços que eu gostaria, ou que eu não estou atingindo isso, cada um está na sua situação, está vivendo uma coisa. Às vezes você quer mais uma coisa, mas espera aí, eu vou continuar. Espera aí, plantando, Deus me mandou fazer isso, então eu vou ficar, e vou plantar, e plantar, e fazer. Fazer, 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 fazer. E de novo, mas hoje, esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar nele, e vou fazer o que Ele me mandou fazer, eu vou estar onde Ele mandou estar, e eu vou fazer, e eu vou fazer, eu vou fazer. E eu vou fazer de novo, e de novo. Vai chegar a hora em que eu vou ter outros resultados. Deus vai me falar vai me dar novas direções. E sempre elas vão chegar também com um desafio junto. Então, Deus falou algo com você. Ainda que você reclame, você diga, eu não sei por que isso está acontecendo. Você sabe.
Ah, eu estou esperando por um relacionamento e eu não sei por que o Senhor não me deu. Será que você realmente tem esperado em Deus? Será que você já não vendeu o seu direito de primogenitura por uma única refeição aí no caminho? Será que você não quis acelerar algo na sua vida e por fim você acabou perdendo tudo? Porque você espera, diz que espera em Deus. Aí você encontra alguém, se atrai por ela, vai para a cama com ela. Você se prostrou diante de Satanás, que ele te prometeu, olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso aí. Você acabou de se prostrar, você fez o que ele queria. Você passou na frente. Jesus só ia à cruz 3 anos depois. Então tem gente atrasando e tem gente adiantando. O diabo trabalha desse jeito, ou ele vai atrasar, ou ele vai adiantar. Ele vai te colocar, ele não quer que você fique onde você tem que estar. Quantas vezes eu poderia falar a mesma coisa do financeiro? Eu já vi gente estar numa posição muito abençoada, mas logo começou a maldita insatisfação. A maldita insatisfação. E o diabo foi lançando insatisfação de cá, de lá, e começou a ter problema com a ter um temperamento difícil e lidar mal com as pessoas aqui, mal no trabalho ali e tal. E Deus tinha planos. Eu me lembro de uma pessoa específica que ela causou tanto transtorno e ela ouviu do chefe. Você sabe que eu tinha plano de te colocar na gerência de tudo? Ela caiu, ela desmoronou. Ele falou, mas é impressionante, quando eu comecei a pensar em fazer isso, você começou a revelar uma pessoa que eu não conhecia. Você não tem inteligência emocional nenhuma para estar à frente de um grupo maior. Quantas vezes Deus tem planos altos, altíssimos, e quando a pessoa é testada, ela se entrega às suas emoções, ao que ela está sentindo, e ela vende, ela despreza a primogenitura por uma única refeição, por um momento, por um sentimento, por uma oferta. Foco é saber dizer não. Não para uma infinidade de coisas que cruzam o nosso caminho. Não. Quantas vezes eu fui, sabe aquele tipo de gente que quer te criticar? Eu me lembro que, ainda especificamente em 2013, que eu sofri uma calúnia muito grande e aquelas pessoas iam para a internet, falavam coisas, e sabe quando você lá dentro, chega um momento em que as pessoas são usadas pelo diabo de tal maneira que você tem sangue, você tem vida dentro de você, e você é tentada a dar uma resposta, você é tentada, e você ouve de Deus aquilo, não. Fica onde você está. Fica onde você está. Deixa que eu te vingo. Você tem condições, você tem coisas nas mãos que você quisesse fazer algo, você faria. Você pode fazer, você tem o que fazer. Você não precisa ficar lá. E você ouve de Deus, não. É uma tentação para você perder o foco do que você está fazendo. E às vezes o diabo usa um endemoniado para tentar te ofender, para tirar você do foco.
as distrações, elas podem chegar na vida da gente de forma muito boa, mas também de forma muito ruim. Algo que vai tentar abalar o seu emocional para você tomar uma decisão que vai alterar o seu destino. Você responder a algo, ou mexer em algo, que Deus está dizendo, deixa, eu sou o Deus que te vinga, deixa quieto. Se eu tivesse feito isso, olha, eu jamais conseguiria fazer o que Deus fez para me justificar e me vingar. Jamais! O tempo foi mostrando o quanto eu ter ficado lá, focada no que eu estava fazendo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fazendo a mesma coisa. Pregando, ensinando, trabalhando para o reino, resistindo, aguardando pelo livramento de Deus. Aguardando pela justiça, aguardando pelo momento em que Ele ia fazer algo estrondoso, porque dentro de mim, Ele me prometeu que Ele ia fazer. Ele me prometeu. E eu levantei e eu disse, eu vou esperar por Deus. Eu disse isso para a minha família. Houve momentos que a minha família queria reagir. E assim, eu tenho homens em casa e eles queriam, e eu pedi, não mexam com isso, não façam. Eles não estavam, teve um momento que eu comecei a ficar preocupado, especialmente com o Murilo, que ele já tinha dentro dele determinado que ele ia fazer algo, e eu falei, você não pode fazer. Eu estou te pedindo em nome de Jesus. Porque eu temia que ele saísse de viagem sem eu saber, que ele fizesse algo. E eu disse, não faça. Esse tipo de gente é isso que quer. E Deus falou, Ele vai nos vingar. Ele vai nos vingar. E aquilo foi muito bom, porque a partir dali, meus filhos e a minha família em geral, o Osmar, todos passaram a entender melhor como era a obra e todos eles, na sensação da proteção, aquele desejo de me proteger, de estar comigo, todo mundo foi chegando e foi uma grande vitória. Foi muito bom. Eles correram para proteger a mamãe e a esposa, e aí, nesse ato de proteção, eles se interessaram, eles entenderam o reino, e ali cada um começou a ouvir de Deus sobre o seu chamado, sobre o que deveriam fazer, onde deveriam estar. Então, aquilo contribuiu demais, porque foi um chacoalho para todo mundo, um movimento. Tem coisas que acontecem na vida da gente, que depois você vê e diz, sabe, quando a Bíblia diz que tudo coopera, tudo coopera. Por isso que a gente tem que ficar lá. Ficar onde Deus nos mandou, ainda que seja muito difícil. Ou ainda que seja sedutor, tão sedutor que você pensa, eu acho que eu não posso viver sem isso. Espera aí, o que Deus tem com você? Não seja instável, não seja como a onda do mar, levada pelo vento. Não tenha uma mente dividida. Ouça Deus. Foco é saber dizer não. Coloquem-se de pé, por gentileza. A mão no coração. Liga o seu pensamento no céu. Distrações. Não abra os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Fala com o Espírito Santo. Fala com Ele. O maior inimigo do foco são as distrações do caminho. Distrações.
Quando o diabo não consegue atrasar, ele luta para adiantar mesmo. E é por isso que muitos não têm chegado a lugar nenhum. As distrações do caminho não podem ser mais fortes do que o destino. A vontade de chegar tem que ser muito maior do que o que aparece no caminho como opção. Quantas vezes você já teve que recalcular a rota em função de distrações? E isso só tem atrasado a sua vida. Se você for fazer uma viagem que leva, uma viagem de 500 quilômetros que leva aí por volta de 4 horas e meia, 5 horas, vamos dizer assim, contar, ou um pouco mais, você pode dobrar isso se você parar em cada posto. Se você errar o caminho, tem que pegar o retorno. Por que alguns estão levando o dobro de tempo, muito mais que isso, para chegar num lugar que já poderiam ter chegado? Por causa das distrações. Se distraiu muito já. As distrações nos fazem perder todo o destino que Deus traçou. Vamos lembrar que a fé resolve o impossível, mas a inteligência o possível. A fé nos dá, mas a inteligência administra. Lembra do que eu falei? Que se não mudar a cabeça, você pode encher um pobre de dinheiro. Hoje e amanhã ele estará pobre de novo. Porque ele não sabe lidar com aquilo que Deus deu a ele. Ele não sabe administrar. Não deixe de meditar na parábola dos talentos, você vai ver. Ali Deus mostra claramente isso. A quebra do princípio da mordomia. Rota traçada sem distrações, minha gente. Você deve usar esses aplicativos como o Waze ou Google. Você sabe que eles podem facilitar a sua vida, e eu acredito que você vira quando manda, olha, vire à direita, à esquerda. Você nem sabe que rua está virando e você vira lá. E às vezes não é capaz de dar crédito à voz de Deus, que diz para você, olha, é assim, faça assim. E quando você erra o caminho, o que você tem? Você tem que recalcular. Então você precisa cooperar. E se você viver pegando desvios e se distraindo com um negócio e outro, você vai atrasar a sua chegada. No lugar em que você tanto sonha. Não saia do caminho. A sabedoria, ela define o que você vai falar, vai fazer. A sabedoria constrói, a inteligência estabelece. A instabilidade vai roubar vitórias de você. A falta de foco tem roubado a vida de muita gente. Tem obreiro com a vida atrasada por falta de foco. Tem líderes com a vida atrasada por falta de foco. Tem crentes com a vida atrasada por falta de foco. Tem gente que já perdeu muito tempo e espaço por falta de foco. Então, assim, você tem que manter o foco. Eu fico vendo se ao longo da minha vida, quantas propostas, quantas situações que chegaram,
que se eu tivesse dado atenção, eu não estaria aqui. Eu não estaria na Taquari, eu não estaria onde eu estou. Em área nenhuma. Porque muitas coisas cruzaram o meu caminho. E assim, o momento da dificuldade, você tem que tomar cuidado, porque é ali que às vezes aparecem atalhos. Cuidado com os atalhos, eles vão te distrair. Deus não está em atalho. Lembra que a gente tem um processo, e Deus está no processo, e o processo é muito importante. O processo é muito importante. Às vezes a gente jura assim, a gente olha e diz assim, eu estou pronto, Deus, para o Senhor me dar isso. E de repente você passa por um teste, você descobre que você não está pronto coisa nenhuma. Eu sei porque eu já achei que eu estava assim. Muitas vezes, Senhor, o que é isso? Mas eu não estava me vendo, eu não me conhecia, eu achava, sabe quando você acha que você é uma pessoa e você não é, de repente, Deus mostra para você, você não é essa pessoa que você acha que você é. Você não está pronta como você acha que você está. Se eu te der isso, eu vou arrebentar com você. E como um pai amoroso, como uma mãe amorosa, muitas vezes eu arranquei dos meus filhos algo que eu sabia que ia ser prejudicial a eles. Como um pai amoroso, ele não vai deixar algo que vai me machucar, que não vai ser bom para mim. Sem distrações, mantenha o foco. Diga não para tudo que cruzar o seu caminho para te distrair. Ó Espírito Santo, eu quero agradecer demais pela direção, pela reunião. Passa do teu sangue sobre cada vida que está aqui, vidas que o Senhor ama, vidas tão importantes, vidas que foram compradas por bom preço, preço de sangue, lavadas e remidas no teu sangue. Eu quero repreender essa força demoníaca que tem roubado vitórias, vida, o destino dessa pessoa, que tem alterado o destino dela. Eu repreendo essa instabilidade, eu repreendo essas distrações, essa força demoníaca, essa ansiedade, essa inquietação, que tem levado essa pessoa a viver se distraindo com tudo. Eu repreendo essa falta de foco, essas distrações, essa falta de consistência, de estabilidade, de continuismo, essa pessoa que é volúvel, que é instável, que é oscilante. Eu repreendo essa força demoníaca que tem roubado esta vida. Saia da vida dela agora, esse espírito oscilante, inconstante. Demônio, você que tem controlado essa vida através da instabilidade, instabilidade emocional. Você que tem controlado a mente, as emoções, controlado essa vida através de sentimentos, através de emoções, eu te repreendo em nome de Jesus. Esse domínio mental, emocional, saia em nome de Jesus. Espírito volúvel, saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu repreendo essa oscilação de humor, de ideias, essa falta de consistência. Basta algo ficar difícil, desafiador, para a pessoa sair, fugir, pular para outro projeto, e pula para outro projeto, e pula para outro projeto, e pula para outro projeto, e não tem construído nada. É você que está dominando essa mente. Saia em nome de Jesus. Liberta mentes e corações agora, Senhor. Porque talvez essa pessoa tem um monte de projetos começados, nenhum terminado.
Tudo que começa, para, porque não é capaz de ficar lá e dar condições para o Senhor fazer aquilo fluir, prosperar. Não é consistente, continuista, não é estável, não tem foco. Talvez nem sabe quem é, não sabe qual o propósito, não está no caminho do destino. Talvez até já esteve, mas o destino foi alterado em função das distrações. Muda isso hoje, Senhor, porque tem tanta gente, tem tanto crente gemendo, porque ainda não entendeu isso. Hoje está na igreja, amanhã não está mais na igreja. Hoje está nessa igreja, amanhã está na outra igreja. Hoje te serve, depois já não serve mais. Hoje está firme e te priorizando, de repente já nem aparece mais. É uma inconstância, tudo uma bagunça. E o Senhor está mostrando assim, não é possível. Você precisa se livrar dessas distrações. Cuidado com elas. Mantenha o foco. Passa do teu sangue, Senhor, e liberta. Abra a mente. Se revela a cada um. Fortaleça. Que cada um receba esse espírito forte, determinado, focado, consistente, determinado, seguro, firme. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos seus caminhos. Quantas vezes muitos já determinaram tantas coisas, mas não foram firmes, por isso que a luz não brilhou no caminho. Porque como está escrito em Jó, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Firme no propósito. Firme no propósito. Quantos que não estão firmes no propósito que Deus determinou? Mas eu oro, Senhor, para que isso seja mudado aqui hoje. Que nenhum esteja na condição de Esaú, profano, imoral, capaz de trocar algo tão grande por causa de um momento, por causa de um sentimento, por causa de um prazer momentâneo, uma distração qualquer. Passa do teu sangue da igreja, muda mentes e corações. Levanta a igreja, Senhor. Fortalece esse crente. Que seja, meu Deus, um crente firme, com uma alta comunhão, focado, Senhor, focado no lugar em que tem que estar, focado nesse casamento, focado em criar os filhos como a tua palavra manda, focado em trabalhar, sendo um bom mordomo, em administrar tudo que o Senhor colocou nas mãos com excelência. Oh Deus, eu oro, Senhor, está aqui, peça sabedoria, nos dê sabedoria, nos dê sabedoria, nos dá sabedoria, Senhor, dá sabedoria à igreja, dá sabedoria, discernimento, dá visão, inteligência espiritual, visão de vida, favoreça. Abra os olhos, ajuda cada um a ver o que não estava vendo e se posicionar com firmeza. Construir a casa na rocha, ter uma vida estável, consistente, continuista, firme, focado, que essa pessoa seja uma pessoa focada, capaz de dizer não para qualquer coisa que queira tirá-la do caminho do propósito, alguma coisa que queira atrasá-la ou mesmo
acelerar coisas na vida dela e que ela sabe que o Senhor não está nisso. Abençoa a igreja. Eu peço a tua bênção, um novo espírito, um novo tempo, que a pessoa que vai sair daqui não consiga mais viver como vinha vivendo. Que saia daqui determinada, aconteça o que for, custe o que custar, eu vou manter o foco, eu vou ficar onde eu tenho que ficar. Eu não vou deixar nada me roubar, nada me distrair, porque o diabo rouba, mata, destrói. E ele vem roubando vidas através das distrações. São tantas distrações, Senhor. É o desânimo, é o que alguém falou, é uma chateação, é porque algo não aconteceu, porque eu estou trabalhando demais, porque eu não recebi o que eu queria, porque a proposta é muito boa. O diabo tem usado de meios vários para desfocar as pessoas, mas eu te peço, não deixa mais essa pessoa cair nessa cilada, que ela atente para a sua palavra e se foque nela, que ela permaneça focada nela, focada no que ela está recebendo e no que ela sabe que vem do Senhor. Muito obrigada. Tem misericórdia de nós, nos cubra com teu sangue, coloca anjos poderosos ao nosso redor, nos guardando. Oh, meu Pai, não desista de nós, continue falando conosco, continue alertando cada um de nós, continue nos dando capacidade de ver, de entender, e a força, o favor, a graça, porque a minha graça te basta. Ainda que alguém diga isso, mas está muito difícil ficar aqui, eu tenho certeza que o Senhor está dizendo, a minha graça te basta. Como diz Paulo, Senhor, me livra dessa situação. E o Senhor disse, a minha graça te basta. Eu te dou favor, eu te dou graça suficiente para passar por isso, para ficar aí, para ir até o fim. A minha graça te basta. Você precisa saber que você tem graça para ficar onde está, para fazer o que eu mandei você fazer. Você tem graça. Eu te dou graça. A minha graça te basta. Você tem graça. Você não tem que se distrair com nada. Você não tem que pegar atalhos. Você não tem que mudar a rota. Eu te coloquei aí, fica. A minha graça te basta. Oh Deus, se é aqui que temos que estar, é aqui que vamos estar. E a sua graça vai nos suprir. O que nós não temos, a unção compensa. O seu favor nos cobre. Aleluia. Cuida da igreja, Senhor. Da sabedoria, da visão, da poder. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção e dou a minha bênção. Amém. Amém e amém.